geral e inorgânica. Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de cada um. E hoje a gente vai excepcionalmente, desenvolver essa nossa conversa, essa nossa aula no modo remoto, tudo bem? Para falar sobre geometria molecular, polaridade das moléculas e o ponto principal dessa nossa conversa, que são as ligações intermoleculares. Na aula anterior, nós conversamos sobre ligações químicas, que diz respeito a como que os átomos se unem para formar substâncias, para formar aglomerados iônicos, para formar moléculas. Essas ligações químicas são entre átomos. Hoje a gente vai entender como que acontecem as ligações entre as moléculas para que as substâncias mantenham as suas propriedades físicas. Por exemplo, por que a água, é uma substância que a temperatura ambiente se mantém no estado líquido? Isso é uma propriedade física da água, mas por quê? A explicação está justamente aqui, nas ligações intermoleculares, ou seja, nas ligações que as moléculas de água têm entre si. E é isso que a gente vai procurar entender hoje. Tudo bem? Então, nosso objetivo com essa conversa é estimular em vocês as competências necessárias para entender a natureza das ligações intermoleculares e as habilidades necessárias para relacionar o tipo de ligação intermolecular com as propriedades de uma substância. Como eu falei, por exemplo, a propriedade física de uma substância. Tudo bem? Então, esses são os nossos objetivos nessa conversa de hoje. Primeiro, a gente precisa dar uma pincelada nesse aspecto, geometria molecular. Por que geometria molecular? Acontece o seguinte, os átomos se organizam para formar moléculas, formar aglomerados iônicos e com isso formar substâncias, e eles se organizam com um arranjo específico. Foi com isso que a gente caracterizou substância, Substância é um arranjo específico de átomos, que compõem a substância. Então, esse arranjo específico ocupa um lugar no espaço, Afinal, na nossa primeira aula, a gente viu que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Porém, a gente precisa entender como esse arranjo de átomos ocupa um lugar no espaço, Como os átomos que compõem moléculas se arranjam no espaço. Para a gente ter uma noção disso, a gente pode recorrer à seguinte analogia. Você já amarrou balões, já percebeu que, de acordo com o número de balões que você amarra, eles adquirem um determinado arranjo, sempre de modo a empurrar os balões vizinhos e ficar o mais espaçado quanto possível. Então, por exemplo, se você amarra 2 balões, você tem esse arranjo aqui, não é verdade? Se você amarra 3 balões, o provável arranjo entre eles vai ser esse aqui. Se forem 4, aí eles vão se empurrar de modo a ficarem com essa forma. Se forem 5, aí eles vão se empurrar até ficarem com esse formato. Se forem 6, vão se empurrar até ficarem com esse formato. Então, com os átomos nas moléculas não é diferente. O que vai acontecer é que os átomos sempre procuram um arranjo mais estável quanto possível, assim como os balões. Tudo bem? Então, o formato de uma molécula ou o espaço que ela vai ocupar depende, entre outros fatores, por exemplo, do número de átomos que compõem essa molécula, assim como o arranjo que um grupo de balões amarrados depende do número de balões que você amarra, certo? Vamos ver isso mais especificamente. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte, a gente deu aqui a analogia dos balões, mas o que acontece é que, no geral, as moléculas costumam aparecer com um átomo central. Tudo bem? Sempre tem um átomo, quer dizer, nem sempre, mas é muito comum que exista um átomo que ocupe o centro da molécula e ele seja rodeado por outros átomos no espaço. Tudo bem? Então, assim, de acordo com a quantidade de átomos em torno do átomo central,
nós vamos ter diferentes geometrias para essa molécula. E a gente vai listar algumas dessas geometrias a seguir. Vamos olhar para essa substância aqui, hidreto de berílio, tudo bem? Tem essa fórmula molecular BeH2, ou seja, você tem um átomo de berílio e 2 de hidrogênio na molécula. O que acontece? A gente pode representar esses átomos por bolas, tudo bem? Assim como a gente apresentou a analogia dos balões. Então, cada bola vai ser um átomo. Está aqui o átomo de berílio e a gente tem 2 átomos de hidrogênio. Onde eles vão ficar? Ao redor do berílio, porque o berílio é justamente o átomo central nessa molécula. Tudo bem? Você representa o berílio com o tamanho que ele tem. Ele é um átomo maior que os átomos de hidrogênio. E você nota que o provável arranjo que os átomos vão ter nessa molécula é esse aqui. As bolinhas de hidrogênio ao redor da bolinha central, que é o átomo de berílio. Que aspecto a gente tem aqui? Um aspecto linear, ou seja, as bolinhas estão alinhadas, certo? Então, a gente diz que a estrutura ou geometria molecular dessa molécula de hidreto de berílio é linear, porque os átomos estão alinhados numa mesma reta, certo? Quantos átomos a gente tem em torno do átomo central, em torno do átomo de berílio? 2 átomos de hidrogênio. Então, é comum que em moléculas que possuem 2 átomos ao redor do átomo central, a geometria seja comumente essa aqui, uma geometria linear, certo? Vamos pegar um outro exemplo para não ficar só nesse aqui. Se você pensar na molécula de gás carbônico, tem a fórmula química CO2, a gente tem o carbono como átomo central e os 2 átomos de oxigênio em torno desse átomo central. A gente vai ver que, provavelmente, a estrutura molecular ou geometria molecular da molécula de CO2 também vai ser parecida com a do hidreto de berílio. Tudo bem, pessoal? Então, esse é um exemplo de uma geometria molecular que a gente tem. Com 2 átomos em torno do átomo central, a gente viu que é comum que a geometria seja linear. Mas e se a gente tiver 3 átomos em torno do átomo central? Então, como é que vai ficar o arranjo? Por exemplo, na molécula de fluoreto de boro. Como é que vai ficar esse arranjo? O arranjo vai ficar o seguinte. Lembrem do arranjo dos balões. Então, se a gente tem 3 átomos em torno do átomo central, a gente tem 4 átomos. Então, eles vão se arranjar de forma a ficar mais espaçado possível, assim como esses 4 balões ficam na forma como eles estão. Então, o que a gente vai ter é o boro como átomo central, tudo bem? E 3 átomos de flúor em torno dele. Nesse tipo de geometria aqui, em que a gente tem 3 átomos em torno do átomo central, vocês estão vendo que a gente tem um átomo de boro no centro e 3 átomos de flúor ao redor. Vocês notem que eles estão mais espaçados quanto possível. Que tipo de nome que a gente dá para essa geometria? Geometria trigonal. Por quê? Vocês estão vendo que tem um formato de um triângulo, não é verdade? Por isso que é trigonal. Então, quando a gente tem 3 átomos ao redor do átomo central, também é comum que a gente tenha esse tipo de geometria. E o que acontece se a gente tiver 4 átomos ao redor do átomo central, como por exemplo, na molécula de CH4, fórmula química do metano. O que acontece na molécula de metano? A gente tem 4 átomos em torno do átomo central. Quem é o átomo central aqui? Bom, a gente tem um átomo de carbono e 4 de hidrogênio, né? Então a gente tem o carbono como átomo central e os 4 átomos de hidrogênio ao redor dele. Então, o carbono está aqui, os 4 átomos de hidrogênio estão aqui ao redor. E notem que a gente já não tem mais um tipo de geometria que dá para a gente descrever razoavelmente num papel, ou seja, num plano. A gente tem que olhar para essa geometria como sendo tridimensional, não é verdade? Então, isso é uma geometria espacial, certo?
Bom, também recorrendo ao raciocínio do arranjo com balões, dá para ver que a gente vai ter que descrever essa estrutura da molécula em 3 dimensões. Portanto, a gente tem uma geometria que a gente chama de tetraédrica. Por que tetraédrica? Porque é como a gente dá um nome para esse formato tridimensional em que a gente tem um vértice aqui, outro vértice aqui, outro vértice aqui, outro vértice aqui. É o formato de um tetraedro, certo? Então, de acordo com a quantidade de átomos que a gente tem em torno do átomo central, a gente vai ter diferentes geometrias de moléculas, certo? Mas não é só isso que influi em qual a geometria que uma molécula vai ter, tudo bem? O que acontece? E aí vem um ponto importante da gente falar. Existem moléculas em que no átomo central ocorre a existência de pares eletrônicos não ligantes. O que são os pares eletrônicos não ligantes? A gente vai já entender isso aí, ó. Por exemplo, vamos dar 2 exemplos de moléculas que têm pares de elétrons não ligantes e pares de elétrons ligantes somente, para entenderem qual que é a diferença. Primeiro exemplo, no metano. No metano, aquela molécula que a gente acabou de mencionar, né, que tem fórmula química CH4, a gente tem 4 hidrogênios e um carbono. Qual que vai ser a forma que esses átomos vão se ligar? Vou mostrar aqui para vocês. O hidrogênio, cada hidrogênio, né, tem apenas um elétron na camada de valência, né, que a gente está representando com esse xizinho, certo? E por outro lado, o átomo de carbono tem 4 elétrons na camada de valência. A gente identifica isso, como a gente viu na última aula, pela posição de cada elemento na tabela periódica. O hidrogênio é da família 1A. Então o hidrogênio tem um elétron na camada de valência. O carbono é da família 4A. Então o carbono tem 4 elétrons na camada de valência. O que vai acontecer? Cada hidrogênio vai casar um elétron com o carbono e com isso cada hidrogênio vai fazer uma ligação covalente simples e ficar com um par de elétrons na camada de valência. 2 elétrons, que é justamente o que ele precisa para ficar estável. Então, com isso, cada hidrogênio fica com 2 elétrons e o carbono fica com quantos? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons na camada de valência, obedece à regra do octeto. O que a gente está vendo aí? Olhando para a camada de valência do carbono, existe algum elétron que não está participando de uma ligação química? Não existe. Todos os elétrons aqui que estão na camada de valência do carbono estão participando de ligações químicas, cada um participando de um par ligante com o hidrogênio, beleza? Ou seja, no metano existem 4 pares de elétrons compartilhados, 4 pares de elétrons ligantes. Na água isso acontece? Bom, na água é diferente. Na água, que tem fórmula química H2O, né, por outro lado, existem 2 pares de elétrons compartilhados e 2 pares de elétrons no oxigênio que não são compartilhados. Esses pares de elétrons no oxigênio que não são compartilhados, a gente chama de pares de elétrons não ligantes, beleza? Vamos olhar aí para a molécula de oxigênio. Perdão, da molécula de água. O oxigênio, que tem os elétrons representados por essas bolinhas, né, os elétrons na camada de valência, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência, já que o oxigênio está localizado na tabela periódica na família 6A. E o hidrogênio, que tem os elétrons na camada de valência representada por esses xizinhos, né? Cada hidrogênio, né, tem apenas um elétron na camada de valência, já que o hidrogênio é da família 1A. Então o que acontece? Novamente, o hidrogênio vai casar um elétron com o átomo central, para ele ficar com 2 elétrons na camada de valência e com isso ficar estável. Então o hidrogênio aqui da esquerda faz uma ligação simples com o oxigênio, fica com 2 elétrons na camada de valência e fica estável. O hidrogênio da direita faz uma ligação simples também com o oxigênio, fica com 2 elétrons na camada de valência e fica estável. E o oxigênio, ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência, obedece ao octeto. Só que
Olhando para a camada de valência do oxigênio, todos os elétrons da camada de valência estão participando de uma ligação química? Bom, não é o caso. A gente está destacando aqui em rosa os pares de elétrons ligantes. Como vocês estão vendo, apenas dois pares de elétrons da camada de valência do oxigênio estão participando de uma ligação química. A gente chama de pares ligantes. Esses outros dois pares, esse daqui de cima e esse daqui de baixo, não estão participando de ligação química, né? A gente chama esses dois pares de elétrons livres ou pares não ligantes. A existência desses pares de elétrons não ligantes vai influenciar no formato que a molécula de água vai ter. Por que isso vai influenciar? Bom, vocês estão vendo que a molécula de água tem o oxigênio como o átomo central, né? E tem dois átomos ao redor do átomo central. O que você intuitivamente espera que vai ser a geometria dessa molécula? A geometria que a gente viu para o hidreto de berílio, né? Em que a gente tem um átomo central e dois hidrogênios ao redor do átomo central. O formato que a gente presenciou é um formato linear, né? Isso não vai acontecer com a água não vai ter uma geometria linear por causa desses pares não ligantes. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: nessas moléculas, assim como a água, em que o átomo central possui pares de elétrons não ligantes, como é o caso desse oxigênio da água, esses pares de elétrons não ligantes e os pares ligantes vão se repelir, tendendo a ficar mais afastados quanto possível. Beleza? Então, por isso, a molécula de água não é linear. O que acontece é que os pares de elétrons livres da água, os pares de elétrons livres do oxigênio na água, vão repelir os pares de elétrons ligantes, promovendo uma forma de V na molécula. Ou seja, com isso, a molécula de água ela possui, na verdade, não uma geometria linear, mas uma geometria linear angular. Ou seja, vamos olhar mais especificamente. Então, a gente tem o oxigênio, que tem um par ligante com o hidrogênio, outro par ligante com o hidrogênio. Ficam o quê? Dois pares de elétrons livres. O que acontece? Esses pares de elétrons livres, eles repelem esses pares de elétrons ligantes. Esse par de elétron livre vai repelir esses dois pares ligantes. Esse outro par de elétrons livres também vai repelir esses dois pares ligantes. Aí você pergunta, por que repele? Bom, muito simples o raciocínio de por que esses pares se repelem. Porque a gente tem aí, nos pares de elétrons, cargas negativas. O elétron tem carga negativa, tanto no par eletrônico livre quanto no ligante. E aí o que acontece? Se a gente tem carga negativa com carga negativa, elas vão se repelir, é natural. Então o que acontece? Eles vão se repelir até eles ficarem o mais afastado quanto possível. E qual que é o formato mais afastado quanto possível na molécula de água? Esse formato aqui, ó. Esse par de elétrons de cima repeliu o máximo esses dois, esse par de elétrons de baixo repeliu o máximo esses dois, até chegar a um certo ponto em que o oxigênio fique aqui no centro dessa geometria e os dois hidrogênios fiquem dispostos aqui nos lados com um ângulo entre os pares de elétrons ligantes de 105 graus, certo? Então, com isso, a molécula de água não vai ter um formato linear, certo? O que vai ter é um formato de V, certo? Por que V? Ó, basta olhar aqui para esse, vou desenhar aqui o V para todo mundo enxergar. Só um instante aqui, tá, pessoal? Então, vamos representar aqui esse V. A molécula vai ter um formato de V, certo? Em que nessa parte aqui, nesse vértice, tem o oxigênio, nessa parte aqui tem o hidrogênio, nessa outra parte tem o outro hidrogênio, beleza? E esse ângulo entre os pares ligantes é de 105 graus, certo? Por que tem esse ângulo? Porque os pares de elétrons livres do oxigênio estão repelindo os pares de elétrons ligantes, beleza, pessoal? Então, é por causa disso, por causa da presença de pares de elétrons livres, que isso acontece. E vai acontecer sempre que existirem pares de elétrons livres no átomo central? Sim.
beleza? Sempre vai acontecer. Então, espero que todo mundo tenha entendido até esse ponto. Qualquer dúvida podem falar, professor, não entendi essa parte aqui de geometria molecular, ficou muito complicado. Podem falar, fiquem à vontade, mas também não fiquem muito preocupados, porque essa parte aqui é importante, mas ela não é crítica para a gente entender o que a gente precisa entender hoje, tudo bem? Mas faz uma diferença, assim, um entendimento para ficar mais fácil as outras partes, certo? Outro fenômeno que a gente precisa conversar, além desse da geometria molecular, é um fenômeno chamado alotropia. O que é a alotropia? Pessoal, a alotropia é o fenômeno que ocorre quando um elemento químico forma duas ou mais substâncias simples que têm uma estrutura química diferente, certo? Então, um primeiro exemplo que a gente pode citar de alotropia está no elemento de oxigênio. O que acontece? O oxigênio ele aparece de duas formas como substância simples na natureza. Como o gás oxigênio, que tem essa fórmula molecular O2, e o gás ozônio. Isso mesmo, o ozônio é formado somente por átomos do elemento oxigênio. Só que nesse caso, o ozônio é formado por 3 átomos de oxigênio, enquanto o gás oxigênio é formado por 2 átomos somente. Então, a gente diz que oxigênio com fórmula química O2 e ozônio com fórmula química O3 são duas fórmulas alotrópicas do elemento oxigênio, ou seja, a gente tem um mesmo elemento químico formando duas substâncias simples completamente diferentes, gás oxigênio e gás ozônio. Tudo bem, pessoal? Então a gente diz que gás oxigênio é uma forma alotrópica do oxigênio e ozônio é outra forma alotrópica do oxigênio. Outro elemento em que esse fenômeno acontece é com carbono. Então, com os átomos do elemento carbono, a gente vai ter arranjos diferentes somente entre átomos de carbono que vão formar substâncias completamente diferentes, certo? Existem várias formas alotrópicas de carbono. Dependendo do arranjo de átomos, a gente pode ter a substância grafite, feita só de átomos de carbono, diamante, feita só de átomos de carbono. A gente tem os fullerenos, que são estruturas feitas só de átomos de carbono, e o grafeno também é uma substância composta só de átomos de carbono. Tudo bem? Então, a gente tem o mesmo elemento formando diferentes substâncias simples. É óbvio que a gente sabe que o grafite é completamente diferente do diamante, né? O grafite que forma a mina da sua lapiseira é totalmente diferente do diamante, né? Mas essa diferença ela só se deve à estrutura com que os átomos de carbono se arranjam. O que está tanto na grafite da mina da tua lapiseira quanto no diamante são átomos do mesmo elemento. Tudo bem? Olha a diferença aqui na estrutura. Pessoal, nessas estruturas aqui, cada vértice é um átomo de carbono. Olha a diferença aqui entre o arranjo do grafite e o do diamante. Estão vendo aqui, ó. O grafite tem essa estrutura aqui relativamente organizada, né? Em que forma várias camadas, né, dessa estrutura organizada. E o diamante é uma estrutura em forma de rede, né? Que tem um aspecto tridimensional um pouco mais complexo. Já os fullerenos são essas estruturas de carbono em que cada átomo de carbono vai se ligando numa estrutura tridimensional que tem esse formato aqui mesmo, formato de uma bola de futebol. Tudo bem? E o grafeno. O grafeno nada mais é do que uma estrutura de carbono em que a gente não tem essa geometria em camadas que a gente observa para o grafite. Vocês estão vendo aqui que o grafite tem várias camadas da mesma estrutura, né? No grafeno não. No grafeno a gente tem quase que uma geometria bidimensional apenas, ou seja, é como se não existissem essas camadas de cima, certo? Então, o carbono, né,
também sofre do fenômeno de alotropia. Então, o grafite é uma forma alotrópica do carbono, o diamante é outra forma alotrópica, os fullerenos são outras formas alotrópicas e assim por diante. Só para efeito de mencionar, o enxofre também é um outro elemento que tem formas alotrópicas diferentes. A gente tem o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Tudo bem? Então, entendido o fenômeno da alotropia, vamos falar agora de uma parte muito importante, tudo bem? Vamos falar sobre polaridade das moléculas, certo? Pessoal, presta atenção. A gente viu os diferentes tipos de ligações químicas, né, na aula passada: ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. E a gente tem que dar uma atenção na ligação covalente. Vejam bem, numa ligação covalente, apesar de o par de elétrons ser compartilhado entre os dois átomos, é muito comum que um dos átomos tenda a atrair o par de elétrons compartilhados para si. Tudo bem? Um exemplo que a gente pode ver é na molécula de HCl. HCl é a fórmula química do ácido clorídrico, tudo bem? Vejam bem, o HCl está aqui, né? O hidrogênio é um elemento da família 1A, portanto ele tem um elétron na camada de valência, a gente representa com esse pontinho. E o cloro é da família 7A, portanto ele tem 7 elétrons na camada de valência, a gente representa com 7 xizinhos, como vocês estão vendo aqui. O que acontece? O hidrogênio precisa de quantos elétrons para ficar estável? Ele tem um elétron, precisa de só mais um para ficar com 2 na camada de valência e atingir a configuração de um gás nobre. E o cloro tem 7 elétrons na camada de valência, precisa só de mais um para completar a regra do octeto, também atingir a configuração de gás nobre. O que acontece? Cada um casa um elétron, com isso cada um fica com o elétron que precisa, né? Eles ficam na sua forma mais estável quanto possível, e com isso eles estão compartilhando um par de elétrons. Existe entre eles, então, uma ligação covalente simples, certo? Só que um dos átomos tende a atrair esse par de elétrons compartilhados para si. Não significa que o par de elétrons compartilhados vai ser apenas do cloro, tudo bem? Significa que o cloro ele está atraindo esse par de elétrons, tudo bem? Então, como a gente está notando aí, o cloro atrai esse par de elétrons compartilhados. E isso acontece porque, se o pessoal lembrar da penúltima aula que a gente teve, que foi a aula sobre propriedades periódicas dos elementos, uma das propriedades que a gente falou foi a eletroafinidade. Eletroafinidade que também pode ser entendida como eletronegatividade, ou seja, a tendência que um átomo de um elemento vai ter de atrair cargas negativas. Então, o cloro, se vocês prestarem atenção nas propriedades periódicas dos elementos, o cloro é um elemento mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Já que o cloro é mais eletronegativo, ele vai tender a atrair esse par de elétrons, beleza? Por quê? Porque ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, nesse caso, que a gente observa essa tendência de um átomo tender a atrair o par de elétrons, a gente diz que a ligação covalente está polarizada, beleza? Por que polarizada? É como se existisse na molécula um polo negativo e um polo positivo, beleza? Então a gente chama esse tipo de fenômeno, né, de ligação covalente polar, beleza? Uma ligação covalente porque tem o compartilhamento de elétrons, e polar porque na molécula existe um, entre aspas, polo positivo, que é o hidrogênio, e um polo negativo, entre aspas, né, que é o cloro. Tudo bem? Por que a gente diz que o cloro é, entre aspas, o polo negativo? Porque ele tende a atrair as cargas negativas, né? Ele tá atraindo o par de elétrons compartilhado. Então, ele tende a ficar com uma carga negativa, uma densidade eletrônica negativa em torno dele. E o hidrogênio, por outro lado, já que ele está mais afastado dessa região, ele vai tender a ficar mais positivo. Então, a gente representa isso da seguinte maneira. O hidrogênio vai ter
uma carga parcial positiva, que a gente representa com esse símbolo aqui, esse delta mais, delta minúsculo, e o cloro vai ficar com uma carga parcial negativa, né? A gente representa com esse delta minúsculo menos, certo? Ou seja, a gente tem uma ligação covalente, sim, mas como o cloro é mais eletronegativo, ele tende a atrair o par eletrônico para si, adquirindo com isso uma carga parcial negativa. Com isso, o hidrogênio, consequentemente, vai ficar com uma carga parcial positiva. A gente tem, então, uma ligação covalente polar, beleza? Como acabei de dizer, né, essa representação anterior evidencia que o hidrogênio tem uma carga parcial positiva, delta mais, e o cloro tem uma carga parcial negativa, delta menos, beleza? Ah, isso sempre vai acontecer em qualquer ligação covalente? Claro que não, beleza? A gente não vai observar isso em moléculas compostas por átomos iguais. Por exemplo, numa molécula de gás hidrogênio, H2, e numa molécula de gás cloro, Cl2, a gente vai ter uma ligação covalente apolar. Por quê? Bom, se a gente tem, né, no caso do H2, dois átomos de hidrogênio, não existe diferença de eletronegatividade. Os átomos são do mesmo elemento. Se eles são do mesmo elemento, os dois têm eletronegatividade igual. Com isso, eles não vai ter um átomo que tenda a atrair o par de elétrons para si. O par de elétrons vai ficar no meio caminho entre um átomo e outro, beleza? Ou seja, o que a gente pode concluir disso? A gente pode concluir que, de fato, a polaridade de uma ligação covalente depende da eletronegatividade dos átomos que estão envolvidos na ligação, certo? Como eu falei, a eletronegatividade é justamente a capacidade que um átomo tem de atrair para si o par de elétrons que ele compartilha em uma ligação covalente. Aí você pergunta, como é que eu vou saber qual átomo de um elemento é mais eletronegativo que átomo de outro elemento? Vou mostrar aqui para vocês. Nessa tabela, a gente tem uma escala de eletronegatividade, tá? Esses números aqui, eles não têm unidade, tá? É só uma escala. E esses números servem para a gente fazer a comparação entre os elementos nessa escala. Então, por exemplo, o potássio, vocês estão vendo aqui, ó, tem uma eletronegatividade de 0,8, certo? Significa que ele tem uma tendência a atrair um par de elétrons menor que o bromo, que tem uma eletronegatividade de 2,8. Beleza? Nessa tabela todo mundo pode consultar aqui. Vocês estão vendo, é importante notar, claro, que os gases nobres não têm eletronegatividade, porque, como a gente já mencionou, os gases nobres, eles sozinhos já estão estáveis na natureza, certo? Então, como é que você faz para comparar a eletronegatividade dos elementos? Ó, basta você acompanhar essa escala da seguinte forma. Os elementos que estão aqui embaixo são menos eletronegativos que os que estão aqui em cima. E os que estão à esquerda são menos eletronegativos do que os que estão à direita, certo? No geral, os não metais, esses aqui em verde, né, são mais eletronegativos que os metais, esses que estão aqui em magenta, né? Beleza? E para evidenciar o que a gente viu no exemplo do ácido clorídrico, olha a eletronegatividade do hidrogênio, 2,1. Olha a eletronegatividade do cloro, 3, certo? Então, se os dois fazem uma ligação covalente, o cloro 3 é mais eletronegativo que o hidrogênio, 2,1. Então, o cloro tende a atrair o par de elétrons para si. Com isso, existe a formação de uma ligação covalente polar, em que o cloro é, entre aspas, o polo negativo da molécula, já que ele atrai os elétrons, e o hidrogênio é o polo positivo. Beleza? Espero que todo mundo tenha entendido isso até aqui, certo? Finalmente, a gente pode classificar as ligações com base nessa diferença de eletronegatividade entre os átomos dos elementos que estão envolvidos nas ligações. A gente classifica como ligação polar
aquele tipo de ligação em que existe diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos. Vamos aos exemplos aí, ó. HCl, como a gente viu, né? Ácido clorídrico, eu acabei de falar, né? Em que o hidrogênio tem eletronegatividade de 2,1 e o cloro tem eletronegatividade de 3. Qual que é a diferença? 3 menos 2,1. A diferença, né, o delta, é de 0,9. Ou seja, se existe uma diferença de eletronegatividade, então essa ligação que existe entre o hidrogênio e o cloro é uma ligação polar. Bom, se existe ligação polar, também existe ligação apolar, beleza? São ligações em que não há diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos. Vamos aos exemplos. Bom, na molécula de gás cloro, né, Cl2, existe uma ligação covalente simples entre dois átomos de cloro. Sendo eles átomos do mesmo elemento, cada um tem eletronegatividade de 3. Qual que é a diferença de eletronegatividade, então? 3 menos 3, 0. Tem diferença? Não tem. O delta deu 0. Então, se não tem diferença de eletronegatividade, então a gente classifica essa ligação covalente como ligação apolar. Beleza? Então, ligações polares são aquelas em que tem diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos. Ligações polares são aquelas em que não existe diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos, certo? E aí tem uma observação importante para a gente falar sobre essas ligações polares. Quando a diferença de eletronegatividade entre os átomos for maior que 1,7, a gente vai observar com certeza a formação de uma ligação iônica, beleza? Então vamos a alguns exemplos. Ó, entre o íon sódio mais e o íon cloro menos, né? A gente nota que o elemento sódio tem eletronegatividade de 0,9 e o cloro tem eletronegatividade de 3. Qual que é a diferença de eletronegatividade entre esses caras? 3 menos 0,9. Quanto que dá essa conta? 2,1. 2,1 é maior que 1,7. Portanto, a gente pode dizer com certeza que a ligação que existe entre esses caras é não somente uma ligação covalente, é não somente uma ligação polar, certo? Mas é também uma ligação iônica, beleza? Então, uma ligação entre dois átomos que tem eletronegatividade maior que 1,7, a gente classifica como ligação iônica, beleza? Outro exemplo, entre o potássio e o flúor. O potássio tem eletronegatividade de 0,8 e o flúor eletronegatividade de 4. A diferença de eletronegatividade entre eles vai ser de 4 menos 0,8. Quanto que dá essa conta? 3,2. O que a gente pode concluir? 3,2 é maior que 1,7. Portanto, o que a gente vai presenciar entre o potássio e o flúor é uma ligação iônica. Beleza, pessoal? Então, sempre que a gente tiver entre os átomos uma diferença de eletronegatividade maior que 1,7, que a gente vai ter uma ligação iônica. Beleza? Então, dando continuidade, é importante a gente falar, quando a gente está mencionando a questão da diferença de eletronegatividade, sobre o momento dipolar. Então, sempre que a gente tem essa diferença de eletronegatividade, a gente vai observar o que a gente chama de momento dipolar, certo? Isso vai influenciar em como que a gente classifica as moléculas em relação à polaridade, certo? Isso vai influenciar de que maneira? Vai influenciar no fato de que não necessariamente uma molécula que tem ligações polares será uma molécula obrigatoriamente polar. E o exemplo que a gente pode dar é de uma molécula que a gente já viu, o hidreto de berílio. O que a gente está vendo aí no hidreto de berílio? Ó, o berílio tem uma eletronegatividade de 1,5. É o átomo central da molécula. Ele faz ligações simples com um hidrogênio de um lado, outro hidrogênio do outro lado. O hidrogênio tem uma eletronegatividade de 2,1. Então, o que a gente está observando?
Existe diferença de eletronegatividade entre o berílio e o hidrogênio nas duas ligações que ele faz? Existe. Entre 2,1 e 1,5 tem diferença, né? Nesse caso, o hidrogênio é mais eletronegativo que o berílio. Então, o hidrogênio da esquerda e o hidrogênio da direita tendem a atrair para si o par de elétrons compartilhado com o berílio, não é verdade? Só que vamos prestar atenção no seguinte: entre o berílio e o hidrogênio da esquerda existe diferença de eletronegatividade, portanto a gente diz que existe um momento dipolar, que a gente representa com essa setinha aqui. Então existe um momento dipolar entre o berílio e o hidrogênio da esquerda, certo? Essa seta ela está apontando para o hidrogênio porque, como a gente falou, né, o hidrogênio ele tende a atrair o par de elétrons compartilhados, já que ele é mais eletronegativo. E entre o berílio e o hidrogênio da direita também existe um momento dipolar. Por quê? Tem diferença de eletronegatividade. Então você está vendo aí que existem duas ligações polares, né? Estão representadas por essas setinhas do momento dipolar. É intuitivo dizer que se existem ligações polares na molécula de hidreto de berílio, então a molécula de hidreto de berílio é uma molécula polar. É verdade isso? Não é verdade, pessoal. O que a gente tem que prestar atenção é que olhem para essas setas que representam o momento dipolar. Uma está apontando para um lado, outra está apontando para o outro. O que a gente vai observar? Que um momento dipolar vai tender a anular o outro momento dipolar, porque cada momento está apontando para um lado. E cada momento tem a mesma intensidade, já que a diferença é a mesma entre o hidrogênio e o berílio. Entre o hidrogênio e o berílio. Então, se cada momento dipolar está apontando para um lado, é como se o momento dipolar resultante da molécula não existisse. Ou seja, na prática, a molécula não é polar, certo? Já que os momentos dipolares se anulam, tudo bem? Então, apesar de ter duas ligações polares, como os dois momentos dipolares estão apontando para direções opostas, os momentos vão se anular. Com isso, o que a gente vai ter? Uma molécula que tem ligações polares, mas é uma molécula apolar, já que os momentos se anulam. Tudo bem? E aí a gente entrou nessa parte importante, na classificação das moléculas em relação à polaridade. E a gente tem outro exemplo para falar. Olha o caso da molécula de água, né? Que a gente já mostrou, que tem o oxigênio como átomo central e os hidrogênios ao redor. O oxigênio tem eletronegatividade de 3,5 e os hidrogênios, né, têm eletronegatividade de 2,1. O que a gente vai observar? A formação de uma ligação polar entre hidrogênio e oxigênio em cada lado. Portanto, um momento dipolar em que a seta está apontando para o oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo, ele vai tender a atrair os pares de elétrons compartilhados. Então, a gente diz que tem um momento dipolar aqui, Mi1, e um outro momento dipolar aqui, Mi2. O que vai acontecer? Esses momentos dipolares aqui, eles não estão se anulando. Não é um apontando para cada lado, né? Quando a gente faz a soma desses vetores, a gente vai ter um vetor resultante, certo? Então, se a gente tiver um vetor resultante, significa que a gente vai ter um momento dipolar resultante, portanto, a molécula tem um polo negativo definido e um polo positivo definido, certo? Então, na molécula de água, como eu disse, né, os momentos dipolares, quando se somam, vão gerar um vetor resultante. É um esquema mais ou menos o seguinte, né? Vou representar aqui. Esses dois vetores aqui vão se somar e a gente vai ter um momento dipolar que aponta para cá. Melhor dizendo, né? Um momento dipolar daqui para cá, certo? Então, esse aqui é o momento dipolar resultante. Tudo bem? Então, se a gente tem momentos dipolares que não se anulam, a gente tem uma molécula que é polar, beleza?
Então, por isso que a gente diz que a água é uma molécula polar, ao contrário do hidreto de berílio. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, conclusão importante que a gente pode fazer: existem moléculas polares e existem moléculas apolares. Não necessariamente uma molécula que tem ligações polares é uma molécula polar. No exemplo do hidreto de berílio, a gente viu que aquela molécula tem ligações polares, mas como os momentos de polares se anulam, ela é uma molécula apolar. Já na molécula de água, como a gente acabou de mostrar, os momentos de polares se somam, a gente tem um vetor resultante, portanto a gente tem uma molécula polar, certo? Conclusão: existem moléculas polares e moléculas apolares. O que a gente pode tirar disso de importante para a gente? Conclusão importante é o seguinte, e essa é a mais importante de todas. Pessoal, prestem atenção nessa parte. Uma molécula, uma substância polar tende a dissolver em outra substância polar. Tudo bem? Já uma substância apolar tende a se dissolver em outra substância apolar. Na prática, a regra é semelhante dissolve semelhante. Então, é por isso que a gente diz que água e álcool são miscíveis. Por quê? Porque o álcool é polar, assim como a água é polar. O álcool que eu estou dizendo é o etanol, tudo bem? Eles são miscíveis porque a água e etanol são polares, beleza? Por outro lado, gasolina e querosene são miscíveis porque ambos são apolares, beleza? Então, dá para misturar gasolina e querosene porque gasolina e querosene são apolares, certo? E por outro lado, por que água e gasolina não se misturam? Porque a água é polar e a gasolina é apolar, beleza? Basta seguir essa regra. Semelhante dissolve semelhante, certo? Como eu disse, né? Água vai ficar aqui embaixo e gasolina vai ficar aqui em cima. Não se misturam porque as suas moléculas têm polaridade diferente. A gasolina é polar e a gasolina é apolar e a água é polar. Beleza, pessoal? E finalmente, a gente precisa falar do auge dessa nossa aula de hoje, né? Que são as ligações intermoleculares, certo? Vamos lá. Pessoal, assim como a gente viu que as ligações químicas unem os átomos, a gente nota que as moléculas se mantêm unidas porque existem as chamadas forças ou ligações intermoleculares. E a gente classifica essas forças em três tipos, três classes de forças intermoleculares. A primeira delas que a gente tem para falar são as forças ou ligações dipolo-dipolo. Bom, como o nome diz, dipolo-dipolo, né? São forças que unem moléculas que são polares, ou seja, moléculas que apresentam dipolo, certo? Então, quando uma molécula é polar, existe uma extremidade eletropositiva e outra eletronegativa. Exemplo que a gente viu do ácido clorídrico. A gente disse que o hidrogênio era, entre aspas, um polo positivo daquela molécula. Então o hidrogênio seria a extremidade eletropositiva. E o cloro seria o polo negativo daquela molécula, seria a extremidade eletronegativa. Então, naquele caso do ácido clorídrico, existe um dipolo elétrico permanente, ou seja, é bem definido que o hidrogênio vai ser mais positivo e o cloro vai ser mais negativo. Então, o que vai acontecer para as moléculas se manterem unidas, né? Quando a gente tem moléculas polares, vai acontecer o seguinte: um polo positivo de uma molécula vai atrair o polo negativo de outra molécula. E o outro polo negativo positivo de outra molécula vai tender a atrair o polo negativo de outra e assim por diante. A gente chama isso de ligação de polo-dipolo. Então, exemplo, acabamos de falar, né? Ácido clorídrico. Hidrogênio
tem a carga parcial positiva, cloro tem a carga parcial negativa. Ou a gente pode representar a molécula dessa maneira. O cloro aqui concentrando a carga negativa e o hidrogênio concentrando a carga positiva. Como que, por exemplo, num recipiente cheio de ácido clorídrico, as moléculas vão se manter unidas. Vão se manter unidas da seguinte maneira. Essa molécula aqui de ácido clorídrico tem um polo positivo. Esse polo positivo vai ser atraído pelo polo negativo de outra molécula de ácido clorídrico. O polo negativo dessa outra molécula vai ser atraído pelo polo positivo de outra molécula de ácido clorídrico. E assim por diante. O polo negativo de uma molécula atrai o polo positivo da outra. E com isso, as moléculas se mantêm unidas, certo? Então, assim a gente tem as forças de polo, certo? Então, por isso é comum, certo? Que essas substâncias que são polares, elas surjam na natureza, a temperatura ambiente, na forma de líquidos. Por quê? Qual que é a diferença entre os estados da matéria? O estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso. A única diferença é o quanto que as moléculas estão separadas. No estado sólido, as moléculas estão bem juntinhas. No estado líquido, elas estão um pouco mais afastadas, mas existe uma força de ligação entre as moléculas que é significativa. Já no estado gasoso, as moléculas estão bem mais dispersas, ou seja, as ligações que existem entre as moléculas, elas são bem fracas, certo? Como a gente está vendo, aqui nas ligações dipolo-dipolo, a ligação que existe é por causa de um dipolo elétrico permanente que cada molécula tem. Então, essas ligações, elas têm uma força relativa, certo? É uma força relativa suficiente para manter, por exemplo, essa substância no estado líquido à temperatura ambiente, certo? Então, essas são as ligações dipolo-dipolo. Elas acontecem quando na molécula da substância existe um dipolo elétrico permanente, certo? São as forças que mantêm as moléculas juntinhas, ou seja, forças intermoleculares de polo-dipolo. Existe só esse tipo de ligação intermolecular? Não. Existem também as ligações de hidrogênio, pessoal. A gente classifica as ligações de hidrogênio como um caso específico das ligações de polo-dipolo. Então, pessoal, esse é um caso particular de ligação de polo-dipolo. Ele vai acontecer quando o hidrogênio estiver ligado a átomos pequenos muito eletronegativos, como flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, nesse caso, quando o hidrogênio estiver ligado com flúor, oxigênio ou nitrogênio, a gente vai dizer que existe uma ligação intermolecular muito mais forte que uma ligação de polo-dipolo, chamada de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, tudo bem? Então, o que acontece na água? A gente já viu, né, ainda há pouco, falando sobre polaridade das moléculas, que na água existem ligações polares, portanto existe um dipolo, né? Logo, o polo positivo de uma molécula de água atrai o polo negativo de outra molécula de água e assim por diante. Uma ligação de polo-dipolo, né? Só que nesse caso, a gente vai ter uma ligação de polo-dipolo muito mais forte, porque o átomo central das moléculas vai ser muito eletronegativo, como a gente falou, no caso, flúor, oxigênio e nitrogênio. No caso da água, quem que é o átomo central? O oxigênio. Então, a ligação de polo-dipolo vai ser extremamente forte. Então, nesse caso, o hidrogênio de uma molécula vai atrair o oxigênio da outra por meio de uma ligação de polo-dipolo muito forte, que a gente chama de ligação ou ponte de hidrogênio, certo? Então, cada uma dessas daqui, são moléculas de água, em que o oxigênio está representado em vermelho e os hidrogênios em cinza. O oxigênio é a parte negativa e os hidrogênios são a parte positiva. O que vai acontecer? O hidrogênio de uma molécula positivo vai atrair o oxigênio de outra molécula negativa e assim por diante.
Polo negativo atrai polo positivo. Polo positivo atrai polo negativo. Polo positivo atrai polo negativo e assim por diante. Só que como a diferença de eletronegatividade é bem grande, então a gente chama esse tipo de ligação de hidrogênio. É por causa desse tipo de ligação que a água, a temperatura que a gente vive, na temperatura ambiente, ela está presente no estado líquido, certo? Ou seja, a ligação que existe entre as moléculas de água é bem forte mesmo, certo? Ela é tão forte, né, que a gente observa fenômenos específicos para a água, né? A água, ela tem uma alta capilaridade, a água, ela tem uma tensão superficial característica, e todas essas características da água, devido à ligação de hidrogênio, são justamente características muito especiais que propiciaram a vida aqui nesse planeta, tudo bem? Então, tudo isso só acontece por causa desse tipo de ligação intermolecular específica, ligação de hidrogênio, certo? Além da ligação de hidrogênio, a gente tem as ligações de Van der Waals ou ligações de London. É o mesmo nome, tá? São nomes diferentes para o mesmo tipo de ligação, tá? Ligação de Van der Waals ou ligação de London. Bom, a gente falou de ligações intermoleculares que existem entre moléculas polares até agora, né? As ligações de polo e as ligações de hidrogênio, que são um caso específico das ligações de polo. O que acontece para manter as moléculas apolares unidas? O que acontece, por exemplo, na gasolina, né? Como que as moléculas da gasolina, elas ficam juntinhas ali naquele líquido, né? Ou como as moléculas de um óleo, como o óleo de cozinha, se mantêm unidas ali naquele recipiente. Bom, isso acontece pelo seguinte, né? Em moléculas apolares, como esses exemplos que eu falei, mas também o exemplo do gás hidrogênio, gás flúor, gás cloro, gás oxigênio, gás carbônico e o CCl4, e é o caso de grande parte das substâncias orgânicas, como eu falei, gasolina, óleo de cozinha, a maioria dessas substâncias são apolares. Nessas moléculas apolares, as ligações intermoleculares acontecem porque, num pequeno instante, uma molécula pode estar com mais elétrons de um lado do que do outro. Vejam bem, o que acontece? Lembra que a gente falou que os elétrons ocupam orbitais? Por que eles ocupam orbitais? Porque eles não estão parados. Os elétrons estão sempre em movimento num átomo. Portanto, eles vão estar sempre em movimento numa molécula. O que acontece? Se eles estão sempre em movimento, pode chegar um determinado instante que tenha mais elétrons em uma parte da molécula que em outra parte. Então, nesse pequeno instante, a molécula vai estar momentaneamente polarizada. Então, nesse pequeno instante, uma parte da molécula vai estar negativa, que é a parte que tem mais elétrons, e a outra parte vai estar positiva, certo? Então, isso acontece em uma molécula. Só que, quando isso acontece em uma molécula, o que vai acontecer com a molécula vizinha? A molécula vizinha vai sofrer uma indução elétrica. O que acontece? A molécula que eu acabei de falar tem uma parte negativa e outra parte positiva. Então, essa molécula, por momentaneamente ficar com a parte negativa, essa parte negativa da molécula vai tender a atrair cargas positivas de outra molécula vizinha, certo? Então, esse fenômeno a gente chama de indução. E com isso, à medida que essa molécula, que tem uma parte negativa, atrai cargas positivas da molécula vizinha, a gente tem a formação de um dipolo induzido na molécula vizinha. Então, nesse pequeno instante, a gente vai ter uma atração entre as moléculas, porque uma parte de uma molécula vai estar negativa e a outra parte vai estar positiva. A gente chama essa atração, que une as moléculas, de ligações ou forças de Van der Waals ou ligações ou forças de London. Representando aqui, como eu acabei de dizer, vamos repetir o raciocínio para todo mundo entender. Num determinado instante de tempo, como os elétrons estão sempre em movimento, né?
Vamos olhar aqui para a molécula da direita. Os elétrons estão sempre em movimento. Aí chega um determinado instante de tempo em que tem mais elétrons aqui desse lado que desse outro lado. O que vai acontecer? Os elétrons aqui desse lado vão ficar com a carga negativa. Não é verdade? O que acontece? Perdão, esse lado da molécula vai ficar com qual carga? Negativa, porque tem mais elétrons. Então, como esse lado tem uma carga negativa, ele vai induzir essa molécula da esquerda a ficar com a carga positiva. Por quê? Que ele vai, ao mesmo tempo, repelir as cargas negativas da outra molécula e atrair as cargas positivas. Então, o que a gente tem? Uma parte da molécula com a carga negativa, outra parte com a carga positiva. O que acontece? Negativo com positivo atrai. Então, momentaneamente, a gente tem a formação de um dipolo nessa molécula e nessa outra molécula. E, com isso, já que a gente tem um dipolo sendo formado, a parte negativa de uma molécula atrai a parte positiva da outra, e com isso as moléculas ficam juntinhas, certo? Então, essa ligação que existe, né, essa força que existe entre essas moléculas nesse instante, a gente chama de forças de Van der Waals ou forças de London, beleza? Então, espero que todo mundo tenha entendido essa questão das ligações intermoleculares. O que é uma ligação de polo, o que é uma ligação de hidrogênio, e o que é uma ligação de Van der Waals ou ligações de London. E caso não tenha entendido, pode chegar e falar comigo que eu vou tratar de sanar essa dúvida. Mas, finalmente, o que a gente precisa conversar é que as ligações, elas influem nas propriedades das substâncias. No geral, o que acontece é o seguinte: as ligações químicas iônica, covalente e metálica que existem nas moléculas ou agregados iônicos são ligações fortes a ponto de manter os átomos unidos, e são responsáveis pelas propriedades químicas das substâncias. Ou seja, como que uma determinada substância vai reagir, com qual tipo de substância uma determinada substância vai reagir, esse tipo de coisa é determinado pelas ligações químicas, certo? Já as ligações intermoleculares, as ligações de polo, as ligações de hidrogênio, as forças de Van der Waals ou forças de London que ocorrem entre as moléculas, elas são forças mais fracas, muito mais fracas que as ligações químicas, mas elas são responsáveis por manter as moléculas juntas e por isso são responsáveis pelas propriedades físicas das substâncias. Tudo bem? Então é isso, pessoal. No geral, as ligações químicas estão relacionadas às propriedades químicas das substâncias. E as ligações intermoleculares estão relacionadas às propriedades físicas das substâncias. E com isso eu trouxe finalmente essa tabela que traz uma relação entre as ligações, os tipos de ligações e as propriedades das substâncias. Assim como os tipos de ligações e a tendência que vai ter de ligação intermolecular. Então, por exemplo, se a gente tem uma substância que é formada por ligações iônicas, a atração entre as partículas vai ser uma atração eletrostática. Se a gente tem uma substância que é formada por ligações covalentes polares, a gente vai ter uma atração entre as partículas de polo ou ligação de hidrogênio. Se a gente tiver uma substância que é formada por ligações covalentes apolares, então a gente vai ter uma atração entre as partículas devido às forças de Van der Waals, beleza? E assim por diante, beleza? A gente vai ter qual é o estado físico, quais são os pontos de fusão e ebulição, condutividade elétrica, dureza e solubilidade, de acordo com as ligações químicas e intermoleculares que existem entre as substâncias. Beleza, pessoal? Espero que todo mundo tenha entendido, todo mundo tenha um bom proveito. Claro que surgiram muitas dúvidas e eu espero que todo mundo traga essas dúvidas que surgiram durante essa conversa. Tudo bem, pessoal? Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, um ótimo estudo e até mais.